Fala galera do canal Palpite Campeão, vamos para a gravação de mais um vídeo, tá? Nosso vídeo hoje vai ser palpite da Loteca, tá? Para quem não conhece, a Loteca é uma loteria esportiva da Caixa Econômica Federal, tá? Só passando dois recados aqui muito importantes. O primeiro deles é que as apostas na Loteca é para pessoas maiores de 18 anos. Então você que não tem 18 anos não pode estar fazendo a aposta, beleza? Outro recado, as apostas são atividades com risco de perda financeira, então você não pode encarar como investimento, e sim como uma aposta, tá? Tendo consciência que você pode ganhar ou perder, tá? Então, jamais utilize um dinheiro que você tem para pagar alguma coisa ou para comprar alguma coisa para fazer jogos, tá? Encare esses jogos de forma recreativa, beleza? É lógico que pelo prêmio R$ 1 milhão, que é o prêmio previsto, se você ganhar, você certamente irá dar um salto aí na sua vida financeira, tá? Então, acompanhe aí os palpites. Toda semana a gente está gravando vídeo na quarta e no sábado sobre os palpites. Vamos lá, galera, para o nosso primeiro palpite, tá? É o jogo 1, tá? Entre São Paulo e Palmeiras, tá? O clássico paulista, beleza? É um jogo que tem dois times aí que vivem momentos distintos, tá? O São Paulo, por sua vez, vem de 4 derrotas consecutivas, 2 pela Libertadores e 2 pelo Brasileiro, tá? Então, vive um momento péssimo, tá? São Paulo vem se recuperando, né? De um momento ruim, tá? Antes da parada aí para o Mundial de Clubes. Então ele vinha jogando bem, tá? Engatou algumas vitórias aí importantes e seguidas, porém, ultimamente vive um momento bastante ruim, tá? O Palmeiras vive um momento excelente, classificado para a Libertadores, tá? E brigando pelo título brasileiro, embora esse final de semana ele teve uma derrota para o Bahia. Mas essa derrota eu atribuo pelo fato de estar cansado do último jogo, né, que teve pela Libertadores, que é a sua classificação, tá? Então acredito que o jogo que perdeu para o Bahia foi um jogo que se deu por questão de cansaço, tá? Então meu palpite é coluna 2. Já o confronto número 2 entre Chapecoense e Novo Horizontino, eu acredito aí, como está aí na nossa tela, uma surpresa nesse jogo, tá? Por que eu digo isso? Porque Chapecoense vinha de um momento bastante ruim, tá? Com 3 derrotas consecutivas, tá? Nos últimos 3 jogos, tá? Perdeu para o Cuiabá, fora de casa, perdeu em casa para o Avaí e perdeu para Santa Catarina, tá? Em um campeonato lá local. Porém, no último final de semana, ele ganhou fora de casa do Amazonas de 3-1. Tá? O Amazonas briga lá na parte de baixo. Já o Novo Horizontino vem de empate contra o Vila Nova. Porém, os 3 últimos jogos anterior a esse final de semana, ele vinha de vitória contra o Ferroviária, Atlético e contra o Paysandu, tá? Então eu acredito aí em empate ou coluna 2 para o Grêmio Novo Horizontino, tá? Para quem não sabe, no seu palpite da Loteca você pode marcar alguns jogos, tá? Dependendo da sua quantidade de dinheiro, você pode marcar até 2 ou 3 resultados, tá? Eu vou fazer outro vídeo para quem está iniciando agora, ensinando a apostar. Porém, meu palpite é coluna do meio, empate ou Novo Horizontino. Já no nosso próximo confronto, tá? Nós temos Bragantino, Red Bull Bragantino versus Grêmio, tá? 2 times que recentemente estavam vivendo um momento bastante ruim. Inclusive, o Bragantino ainda se encontra em situações bem complicadas aí no Campeonato Brasileiro, tá? Nos últimos 4 jogos, o Bragantino ele perdeu
duas. Empatou contra o Santos no último final de semana por 2-2, perdeu para o Cruzeiro, empatou com o Sport e pegou uma goleada do Botafogo, beleza? O Grêmio, por sua vez, também vinha muito ruim, porém vem se reabilitando no campeonato, tá? O Grêmio veio de vitória contra o Vitória por 3-1, empate Botafogo 1-1 e venceu o Grenal, né? O clássico contra o Grêmio por 3-2. Então, por esse motivo, eu vou jogar um duplo aqui, aberto, vitória para o Red Bull ou vitória para o Grêmio, tá? Então seria uma surpresa o Red Bull vencer o Grêmio, tá? Então por isso eu vou colocar aberto, vitória para um dos dois lados, tá? Nosso próximo confronto é Volta Redonda e Goiás. Voltamos para a Série B, tá? O Volta Redonda, ele vem nos últimos 4 jogos de 2 derrotas, uma vitória e um empate, tá? Então é um time que oscila muito, tá? Principalmente fora de casa, tá? E dentro de casa também, beleza? No último jogo, em casa, ele venceu o Remo e no penúltimo jogo ele empatou com o Criciúma, beleza? O Goiás, por sua vez, vinha fazendo um campeonato excelente, tá? O Goiás ainda briga pelo título e pelo acesso. Porém, nos últimos 4 jogos foram 2 derrotas e 2 empates, tá? Então o time aí vem dando umas patinadas. Mas eu acredito que ele vence esse jogo, tá? Por isso que eu vou de coluna 2, tá? Porque eu acredito que no confronto aí direto o Goiás leva vantagem. Beleza? Então esse é meu palpite. Se você quiser colocar um empate e uma vitória para o Goiás, fique à vontade. Também não seria loucura, tá? Então esse é meu palpite. Lembrando, Volta Redonda e Goiás, coluna 2. Goiás vai emplacar aí uma sequência boa de vitória. Vamos lá para o nosso próximo palpite. Fluminense e Atlético Mineiro, nosso galo, beleza? Esses dois times vinham de sequências ruins, tá? No Campeonato Brasileiro. Porém, nos últimos jogos eles vêm melhorando e se reabilitando, tá? Fluminense ganhou o clássico contra o Botafogo por 2-0, empatou pela Libertadores 1-1 e ganhou Vitória fora de casa por 1-0. Já o Atlético Mineiro empatou com o Juventude 0-0, ganhou o Mirassol de 1-0. Lembrando que o Mirassol é um time bem consistente, tá? E vem dificultando a vida aí dos times com mais tradição, beleza? O Atlético Mineiro também ganhou, tá? De 1-0 o Bolívar pela Copa Sul-Americana, tá? Então, diante disso, eu acredito numa vitória ou empate do Fluminense sobre o Atlético Mineiro, tá? Então eu vou de coluna 1 e empate, tá? Esse jogo aqui, como mostra aí o nosso selo, tá? Que é jogo difícil, complicado, então pode acontecer qualquer coisa, mas eu acredito pelo fator casa que o Fluminense continua com o nosso palpite, tá? Na Série A, nós temos o confronto entre Internacional de Porto Alegre e Botafogo do Rio de Janeiro, tá? Nosso selo aí de surpresa, porque para mim pode ocorrer aí uma surpresa. O Internacional vinha de resultados muito ruim, inclusive aí essa derrota Palmeiras por 4-1, tá? Porém, todavia, entretanto, o Internacional vem melhorando a cada dia, tá? Depois da derrota para o Grêmio, ele demitiu seu técnico e está de técnico novo, então deu aí uma oxigenada no elenco, tá? Então acredito esse jogo aí uma vitória, tá? Para o Internacional. Então eu vou de vitória seca do Internacional, tá?
o Botafogo fora de casa ultimamente não tem feito uma ótima campanha, tá? Ganhou alguns jogos, porém vem caindo de produção, apesar de que hoje o Botafogo se preocupa exclusivamente com o Brasileirão. Porém, no último jogo, tá? No último jogo poupou alguns jogadores e acabou perdendo para o Fluminense, tá? Então eu acredito no fator casa e nesse fator de reabilitação, técnico novo, eu acredito na vitória do Inter. Voltando para a Série B, tá? Temos o confronto de Ferroviária e América Mineiro, tá? Então vamos lá. Ferroviária vem de vitória no último final de semana por 2-1 fora de casa, em cima do Botafogo de, de São Paulo, beleza? E o Ferroviária é um time que vem empatando muito também. Nos últimos dois jogos antes do final de semana, empatou em 1-1 com o Goiás e 2-2 com o Avaí. E perdeu para o Novo Horizontino em casa. Porém, o América vem de vitória no último final de semana e de derrota para o Atlético Goianiense, vitória por Cuiabá, vitória em cima do Curitiba, tá? Que tá brigando lá em cima, e empate com Paysandu, tá? Esse jogo aqui eu vou de seco, Ferroviária em casa, tá? Ferroviária ou ela perde ou ganha, tá? Mas eu acredito que ela vai ganhar esse jogo em casa pelo fator casa, beleza? Já que o América Mineiro não faz bons jogos fora de casa, tá? Se você quiser gastar um pouquinho mais e colocar um duplo, pode colocar aí um empate também que você fecharia aí. Ferroviário é empate, mas aqui no meu jogo eu vou de vitória para Ferroviário sim. Voltando para a Série A, temos aí um confronto paulista, tá? Entre o Corinthians e o Mirassol, tá? Nosso selinho aí de jogo complicado. Vai ser um jogo bem complicado, beleza? O Corinthians é um time também que oscila bastante. No último jogo do último final de semana, acabou perdendo para o Flamengo por 2-1, saiu na frente, mas não teve time para segurar o Flamengo, tá? Perdeu para o Sport de 1-0, tá? E ganhou do Fluminense fora de casa de 1-0. O Mirassol, por sua vez, vem fazendo uma campanha surpreendente, porém, na última rodada acabou perdendo por 1-0 do Atlético Mineiro, tá? Ganhou do Juventude por 2-0, empatou 3-3 numa reviravolta histórica aí contra o Botafogo. Estava perdendo e acabou buscando resultado, tá? O Mirassol é um time bem enjoado, bem fechadinho, é difícil ganhar. Os times como Palmeiras, Flamengo tiveram dificuldade para vencer, tá, o Mirassol. Mas eu acredito em vitória do Corinthians, está em casa pelo fator torcida e como perdeu para o Flamengo em casa, eu acredito que ele não vai querer perder novamente frente à sua torcida. Então, vai seco, coluna um, tá? Esse é o meu palpite. Continuando aí na Série A, tá um confronto entre Vasco e Vitória, tá? Dois times que vêm melhorando, principalmente o Vasco, tá? O Vitória ainda está em situação complicada, tá? No campeonato, acredito que caia, mas o Vasco aí tá lutando para se afastar aí da zona de rebaixamento, tá? Então, nesse jogo aqui, eu vou seco de Vasco, tá? Eu acredito aí que o Vasco não vai desperdiçar esses 3 pontos, tá? Frente ao time do Vitória, que tá com bastante deficiência, tá? Dos últimos 4 jogos, venceu só um, que foi contra o Atlético Mineiro, tá? Perdeu para o Grêmio por 3-1, perdeu para o Fluminense em casa de 1-0, perdeu para o Fortaleza por 2-0, tá? Eu até corrijo aí que eu falei que ele estava melhorando, mas ele está ladeira abaixo. Eu acredito que já é um time virtualmente rebaixado. Então, o Vasco não terá grandes problemas aí frente ao Vitória. Então, acredito aí que o Vasco leve essa, tá? Então, meu palpite vai na coluna um, tá? Palpite seco, beleza? Do Vasco aí. Vitória, zaga muito ruim, ataque muito ruim, entendeu? Não consegue aí fazer gols.
E nosso próximo consegue se defender com eficiência. Juventude e Fortaleza, tá? Pela Série A, tá? Esse aí é um confronto dos times desesperados aí pelo rebaixamento. Fortaleza está numa situação complicada, Juventude também, tá? Mas o Juventude está um pouquinho acima, beleza? O Juventude é um time que nos últimos 4 jogos ganhou não, perdão, empatou os 2 últimos e perdeu os 2 anteriores a esses 2 empates, tá? Os empates foram contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, tá? E as derrotas foi para o Mirassol e o Flamengo, tá? O Fortaleza, por sua vez, vem se reabilitando também no campeonato, tá? No último jogo ganhou do Sport, no penúltimo jogo pegou uma goleada pro Palmeiras, que é um time em casa muito forte, tá? E tá brigando por título. Ganhou do Vitória por 2-0 e perdeu do Internacional, tá? Então acredito que vai ser um jogo bem difícil. Nosso selo aí de jogo difícil tá aí na tela, tá? Vai ser um jogo bem difícil. Então eu acredito aqui em vitória por Juventude e empate, tá? Então, você coloque o duplo aí, que eu tenho certeza que você vai se dar bem, tá? E dando continuidade vitória para o Juventude, um jogo pelo fator casa de zebra. Tá? Então, por que zebra? Por esse motivo, eu acredito na vitória desse confronto, tá? Porém, o Bahia tende a complicar a vida do Flamengo em jogos em casa, tá? O Bahia não vem de bons jogos, tá? Porém, no último domingo, como foi citado no confronto entre São Paulo e Palmeiras, ele venceu o Palmeiras. Mas essa vitória, ao meu ver, foi uma vitória mais pelo cansaço do time do Palmeiras do que por questão de técnica, tá? De ter sido um time superior ao do Palmeiras. Porém, o Bahia tem uma torcida apaixonada que a todo momento empurra o time contra o time adversário. O Flamengo não tem nem comparação com o elenco do Bahia. O Flamengo ele é bem mais superior do que o Bahia. Então, eu colocaria nesse jogo, pensando numa possível zebra aberta, vitória do Flamengo ou vitória do Bahia, tá? Lembrando que o Bahia já surpreendeu o Flamengo em outras edições do Brasileirão. Então, mais pelo tentando buscar aí uma zebra, tá? Para ganhar sozinho esse prêmio, eu iria aberto, coluna 1. Já o nosso próximo confronto é do Cruzeiro contra o Sport. Cruzeiro é o vice-líder, tá? O Cruzeiro vem aí de resultados muito bons na temporada, tá? No brasileiro. Porém, na última rodada foi surpreendido e perdeu para o Vasco por 2-0. Tá? Diante disso, eu acredito que ele vem com tudo para cima do Sport, que é um time que está em uma situação delicada no campeonato, apesar de que venceu o Corinthians, tá? Por 1-0 no final de semana retrasado, né? No passado ele perdeu para o Fortaleza, então é um time que tem diversas deficiências, tanto na zaga como no ataque, tá? E o Cruzeiro eu acredito que é time, é um time bem melhor, o elenco é bem melhor que o Sport, eu acredito que deva fazer diferença, tá? Vai jogar em casa, tá? E não quer também deixar o Palmeiras e o Flamengo dispararem na frente. Então, eu acho que vem com tudo. Então, por isso, eu vou de coluna 1. E esse jogo tem o nosso selo de favorito, tá? Eu acredito que o Cruzeiro é o time favorito, tá? É o jogo mais tranquilo dos 14 confrontos. Então, é coluna 1 seco, tá? Já o nosso próximo confronto é entre Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, tá? Dois times que vêm aí se recuperando no campeonato, tá? Dois times que vêm fazendo bons jogos tanto fora como em casa, tá? Então eles vêm de vitória. O Atlético Goianiense ganhou de 1-0 o América Mineiro. O
ganhou fora de casa o Remo, ganhou em casa do Avaí. O Atlético Paranaense engatou aí uma sequência de vitórias. O Atlético estava bem lá embaixo, tá? Tava demonstrando que não iria subir para a Série B. Porém, engatou aí a quinta marcha. Eu acredito que esse jogo vai ser ou vitória para o Atlético Goianiense ou vitória para o Atlético Paranaense. Então, esse aí é mais um duplo que eu coloco aí, tá? Lembrando que esse meu jogo tem 5 duplos, tá? Essa aposta aí você pode jogar ela no valor de R$ 64, tá? Então, são uma aposta baseada aí em uma análise, tá? É lógico que esses times ainda vão jogar, tá? Agora, amanhã, tá? Então, vai depender muito de resultados. Os resultados do meio de semana influenciam no resultado do final de semana, mas eu acredito que se você colocar aí um duplo aberto, coluna um ou 2, você com certeza vai acertar esse jogo aí, tá? Que são dois bons times. Agora vamos aí para o nosso último confronto. Um jogo bem complicado, a meu ver, tá? Entre Ceará e Santos, tá? São duas equipes que estão oscilando muito no campeonato, tá? O Santos corre risco ainda de cair para Série B, tá? Então ele tá brigando na parte de baixo, tá? É o 16º, primeiro time fora aí da zona, tá? Então ele precisa vencer. O Ceará é muito forte dentro de casa, tá? O Ceará surpreendeu aí, tá? Ganhou São Paulo fora de casa, então essa vitória aí ajudou muito o Ceará. Empatou com o Bahia, empatou com o Vasco, tá? E perdeu para o Juventude. Tá? Então acredito aí que o Ceará também é um time muito forte em casa. O Santos, por sua vez, fora de casa, vem de 2 empates, tá? Contra o Santos, perdão, contra o Red Bull Bragantino e contra o Atlético Mineiro, tá? Então o Santos é um time também que empata muito, tá? Então o meu palpite não poderia ser outro que empate. Então acredito muito que esse jogo aí será empate. Se você quiser investir um pouquinho mais, poderia colocar aí vitória, eu colocaria empate ou vitória para o Santos, tá? Que aí você também conseguiria aí tá pegando uma possível zebra aí. Beleza? Então esse foi o nosso palpite. Obrigado aí por assistir o vídeo. Curte e compartilhe. Então, galera, ficou assim nossos jogos, tá? Palmeiras, coluna 2. Segundo jogo, Novo Horizontino, coluna 2 e coluna do meio, empate. Jogo 3 ficou aberto, né? Coluna um ou 2, Grêmio. Jogo 4 ficou Goiás, seco. Jogo 5 ficou Fluminense ou empate, tá? Coluna um e coluna do meio. Jogo 6 ficou Internacional seco. Jogo 7 Ferroviária seco. O jogo 8 Corinthians seco. Jogo 9 Vasco seco. Também é um jogo que é super favorita. Jogo 10 é Juventude, tá? Vai ser um jogo difícil, mas eu aposto no fator casa. Jogo 11 Bahia aberto, o Flamengo buscando ali a zebra para ganhar o prêmio sozinho. Jogo 13 Cruzeiro, também um super favorito, tá? E jogo entre o Vovô, né, que é o Ceará, versus o Santo Peixe, né? Eu acredito que seja um empate, tá? Pelo histórico de ambas as equipes, tá? Eu acredito que, como estão brigando lá embaixo, ninguém vai querer se expor. Eu acredito que esse jogo aí deva ser 1-1, tá? Então, esse foi o nosso palpite, pessoal. Obrigado aí por acompanhar, tá, nosso canal. Nós vamos melhorar nossos vídeos, nossos áudios, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo aí de palpite, tá? Espero ter ajudado cada um de vocês, tá? Esse jogo aqui, ele ficaria no valor de R$ 64, tá? Você pode estar fazendo esse jogo direto na lotérica ou na lotéricas online, tá? Você entra no Google lá e coloca loterias online, faz um cadastro, tá? E paga pelo Mercado Pago e faça a sua fezinha, a sua aposta, tá? Lembrando que esses jogos é para maiores de 18 anos
e não gaste o dinheiro que você não possa gastar, tá? Então, pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima. E esse vídeo aqui é um vídeo provisório. No sábado nós vamos gravar um vídeo completo, tá?